Bem, pessoal, muito obrigado. Agradeço aí a presença e o honroso convite de estar aqui na Cooper Norte. Agradeço na pessoa do seu Basílio, mais outros colegas, né? Para a gente discutir um tema extremamente importante. Eu confesso que demorei muito para tentar elaborar essa palestra, porque é um tema bastante importante, também bastante instigante, né? Então, e o tempo é curto. Então, eu vou tentar resumir aí exatamente aquilo que eu penso em relação ao que nós precisamos levar em consideração para garantirmos, então, uma colheita farta e sustentável. Isso que é o mais importante, né? Então, garantias de sucesso na colheita. Então, nós vamos fazer um breve relato aqui a respeito dessas tecnologias, mas, infelizmente, não vai dar tempo de entrarmos em detalhes de cada item, exatamente em função do tempo. Mas, de qualquer maneira, os senhores fiquem à vontade aí para a gente depois conversar logo em seguida. Muito bem, então vamos iniciar aí. Todos nós trabalhamos com a agricultura. A agricultura é uma atividade extremamente importante e nobre. Graças à agricultura que nós estamos aqui, que nós vivemos, né? Então, a agricultura é uma das atividades mais importantes que nós temos, tá? O autor Ettore Scola já falava que a agricultura foi a principal revolução que a humanidade sofreu, passou, e aí, graças a isso, nós temos, então, todos os benefícios advindos, então, dessa atividade importante. E a gente pode lembrar de um provérbio chinês lá do passado, né? De 1210 antes de Cristo, inclusive, né? Que seria essa menção aqui de um imperador chinês que disse que a agricultura é a arte de colher o sol. E é muito bonito isso, extremamente profundo, né? Realmente, a agricultura é a arte de colher o sol. Muito bem, e quando nós trabalhamos com maestria, exatamente a nossa lavoura fica um jardim e a gente pode esperar produtividades satisfatórias. Ok, então como que a agricultura é a arte de colher o sol, então? Porque nós utilizamos todos os fatores ambientais, principalmente a luz do sol, que é a energia radiante, né? Energia luminosa, e vamos transformá-la em energia química ou metabólica. E isso vai ser, então, utilizado, então, por todos nós. Então, rapidamente, esse aqui é o processo produtivo, tá? E que, a rigor, o que seria mais importante seria isso aqui, ó. Nós temos que objetivar o máximo de assimilação líquida de CO2. Então, o gás carbônico que está na atmosfera, mais a luz, mais água, mais nutrientes, mais um toquezinho mágico, e ocorre a fotossíntese, transformamos tudo isso, então, em açúcar, e a partir daí, em carboidrato, e a partir daí as coisas se processam, tá? Então, de uma maneira geral, o que seria a assimilação líquida do carbono? Nada mais do que a fotossíntese líquida. E a fotossíntese líquida é o que sobra de todo o maquinário aqui biológico da planta, subtraído, então, da fotossíntese bruta, menos a respiração, menos a fotorrespiração. Então, isto aqui estaria relacionado com o estresse. Então, quanto menor for as condições de estresse, mais vai sobrar de fotossíntese bruta, maior vai ser, então, a fotossíntese líquida, e nós vamos transformar tudo isso, então, em produtividade. Muito bem. Então, além de todo esse maquinário aqui, como que a planta funciona? Então, a primeira coisa, quem estabelece a relação entre o meio externo e o meio interno da planta são algumas substâncias extremamente importantes chamadas sinalizadoras, né? E o principal grupo de sinalizadores seriam os hormônios. Então está aqui, ó, segundo Theis e Zeiger, o metabolismo, o crescimento, a morfogênese das plantas superiores
depende de sinais advindos do ambiente e da sua transmissão de uma planta para outra. Isso começa, então, primeiro com os hormônios endógenos. Então, nós temos uma série de hormônios aqui, ó, auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico, etileno e além de outros. E além disso, para esses hormônios funcionarem bem, também precisamos de sinalizadores secundários ou mensageiros químicos. E dentre um elemento extremamente importante, nós temos aqui o cálcio. Então nós não podemos nos esquecer de cálcio em hipótese alguma, tá? Porque o cálcio, ele é o elemento que vai favorecer os hormônios funcionarem de forma adequada. E a gente vê em algumas situações que tem muita gente partindo para semeadura sem nada de cálcio no suco. MAP e não sei o que, etc e tal, cuidado. Cuidado que se nós tirarmos o cálcio da jogada, muita coisa pode modificar, principalmente em relação à vida do solo. Vamos ver isso aí daqui a pouquinho. E além disso, aí, o boro, o inositol, o ATP e o AMP, e além de outras coisas mais. Esse é um assunto extremamente importante e bonito, mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Então vamos botar a mão na massa aqui e a gente vê o que nós precisaríamos então para fazer com que essa máquina espetacular funcione da melhor maneira possível. Então, agora eu vejo, do jeito que nós estamos fazendo a agricultura, será que nós estamos realmente colhendo efetivamente o sol ou nós estamos desperdiçando o sol em função de alguns probleminhas? Então, infelizmente, a gente vê em grandes áreas, principalmente na região centro-oeste do país, nós estamos, infelizmente, fundamentando todos os nossos sistemas de produção de uma maneira bastante infeliz, eu digo assim. Por quê? Porque nós temos aí muitos sistemas de produção fundamentados em desvalorização do conhecimento. Hoje só se fala em receita de bolo, receitão. Vai ano, vem ano e o receitão está pronto. Isso não pode dar certo em hipótese alguma. Então, receitas padronizadas, recomendações padronizadas, não tem fundamento nenhum. Como nós falamos, uso de recomendações padronizadas e calendarizadas, ações de caráter reducionista, desrespeito ao ritmo na natureza. Então, hoje se fala em 18 toneladas de calcário por hectare. Meu amigo, pelo amor de Deus, isso aí pode resolver momentaneamente um problema, mas vai criar uma série de outros problemas. Uma coisa é certa, a vida do solo, adeus. E aí nós vamos ver que nós vamos dar possibilidade, em função dessa mudança físico-química brusca do solo, nós vamos dar oportunidade para estrategistas R, que a gente aprende em ecologia aplicada. Os estrategistas R são organismos que estão afeitos a essa condição de ambiente altamente instável. Exemplos de estrategistas R, que predominam quando perturbamos demais o ambiente: nematóides, risoctônia, esclerotínia, mofo branco e assim por diante. Vou falar um pouquinho mais para frente. E a outra coisa, domínio escravizante do rendimento operacional. Nunca o rendimento operacional pode passar à frente exatamente da dinâmica da vida. Então nós estamos indo para um caminho aí meio complicadinho. Tudo isso, se nós continuarmos fazendo assim, o que nós vamos ter? E já estamos assistindo isso. Penalização do ambiente, amplificação dos gastos energéticos, aumento da taxa de emissão de carbono, baixa estabilidade produtiva, um ano produz bem, outro ano produz mal, comprometimento da sustentabilidade do processo produtivo. Não dá para continuar assim de jeito nenhum. Precisamos mudar. Existe tecnologia para mudar? Sim. E conhecimento? Também, só que muitas vezes não é aplicado, né? Então, a agricultura é uma atividade econômica. Ela tem que objetivar produtividade e lucratividade, evidentemente, mas sem se esquecer de preservação e sustentabilidade. Porque nós não podemos pensar apenas no hoje, nós temos que pensar exatamente também no futuro, tá? Então, a agricultura deve ser feita com respeito, responsabilidade e muito conhecimento.
em receita de bolo não tem conhecimento. Aí não tem jeito, porque não muda. Então aí cuidado com essa brincadeira mesmo. Então só para lembrar, nós vamos basear tudo exatamente no que acontece na vida, né? Com relação à ecologia aplicada. Então, nós vemos assim que na natureza, tudo começa através dessas comunidades pioneiras, e está representado por isso aqui, ó. Quando perturbamos demais o ambiente, nós temos esse tipo de comunidade e, consequentemente, baixa diversidade e predominam organismos que estão relacionados com essa situação. E a natureza reluta, não aceita isso, então ela tende à diversificação para tentar chegar aqui na comunidade clímax. Então, da comunidade pioneira, chegar na comunidade clímax, que é um equilíbrio dinâmico. E nós passamos por comunidades intermediárias, que são as comunidades serais. E veja o seguinte, ó, quanto maior for a quantidade de carbono presente no sistema, maior vai ser a estabilidade, maior vai ser a quantidade de matéria orgânica acumulada, e maior vai ser a maturidade, e maior vai ser o equilíbrio. Então, nós temos que buscar exatamente a diversificação. Se nós trabalharmos na simplificação, vamos continuar tendo problemas para valer. Por exemplo, vocês encontram minhoca num ambiente que fica o tempo todo sendo arado, gradeado, fogo e tal? Não tem minhoca ali. Por quê? Minhoca não faz parte daquele ecossistema, daquele tipo de comunidade. Quando nós começamos a encontrar minhoca no nosso sistema, nós estamos aqui, ó. Saímos da comunidade pioneira. Minhoca é um elemento construtor de fertilidade. Então, ou seja, aumentamos um pouco mais a maturidade do sistema. E cada vez mais, quanto mais minhocas e outros micro-organismos, outros organismos, nós vamos ver que nós temos chance de ter cada vez mais maturidade, consequentemente maior estabilidade produtiva, que é o que mais importa. Muito bem, então se nós continuarmos trabalhando com sistemas simplificados de produção, principalmente em condições tropicais e subtropicais, e aqui Pará é uma condição tropical, tipicamente tropical. Aqui as relações biológicas são extremamente frágeis. Aqui eu arrebento com o sistema com uma facilidade tremenda. Diferente lá nos Estados Unidos, que é uma condição temperada, é outra coisa. O fator que rege a vida nos Estados Unidos é fator físico, sazonalidade. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Pará, aqui, é fator biótico, vida, interações de vida que determinam a estabilidade do sistema. Então, cuidado na intervenção. Então, se nós continuarmos trabalhando dessa maneira, nós vamos ter, com certeza, maior instabilidade produtiva, maior investimento energético e maior penalidade ambiental. E aí, logo, logo, nós não vamos ter condição de produzir bem sem uma quantidade muito grande de investimento. Tá? Então, qual que é a saída? A saída é diversificação. Exatamente no seu amplo domínio e amplo senso aí de compreensão realmente. Mas como que dá para fazer diversificação? De várias maneiras, tá? Aqui, ó, podemos fazer uma diversificação no espaço. Ou seja, eu vejo áreas imensas com 4 cultivares de soja, por exemplo. Está errado. Então não pode trabalhar desse jeito. Ah, mas a soja é uma planta autógama, a variabilidade genética dela é baixa. Mas se eu tiver meia dúzia de genótipos, já vai aumentar um pouco a diversidade do ambiente, eu já posso ter menos problemas. Tá? Outra coisa, ó, consorciação de culturas, isso dá para fazer em área pequena, em área grande não. Mas em áreas grandes, como é que a gente usa o fundamento da consorciação? Através de culturas em faixas. Nos Estados Unidos, que não precisa tanto, o pessoal trabalha bastante em cultura em faixa, por que aqui no Brasil não? Por que não pode fazer uma faixa de soja e uma faixa de milho? Ah, mas aí dá trabalho para conduzir. Faz o tamanho da faixa, da maneira, da forma como se a cultura tivesse isolada. Então, 2 passadas de avião, 5 passadas de colhedora, aí começa outra faixa, e assim por diante. Então, ou seja, dá para a gente trabalhar com 2 culturas no mesmo lugar, e uma vai funcionar como barreira para outra, e uma vai exatamente amenizar os problemas bióticos da outra. É possível fazer isso.
Ah, dá trabalho. Ah, aí sim, perfeito. Mas nós não temos que fazer o mais fácil, nós temos que fazer o melhor. Ah, então isso que é uma coisa, mas não é fácil convencer o produtor a fazer isso, né? Mas vamos lá, mais, ó. Outra coisa, ó, vou fazer uma cobertura, plantas de cobertura, tá? Eu não gosto desse nome, plantas de cobertura, tá? Eu gosto de adubação verde. Agora de planta de cobertura, para que você vai lá só cobrir uma plantinha. Uma faz 300 coisas, 300 benefícios. Eu não gosto desse termo, planta de cobertura. Então, o problema é cobertura, põe um plástico lá então, põe um plástico. Então, é adubação verde mesmo. É isso aí que é o importante. É o efeito de raiz, efeito da planta, efeito de ciclagem de nutrientes, uma série de coisas. Então, vai fazer, por que nós não utilizamos a diversificação aqui? Por que fazer uma espécie só, milheto? Por quê? Por que não faz um mix de plantas de cobertura? Olha que beleza que nós vamos estar diversificando. Toda vez que a gente faz um mix de plantas de cobertura, a cultura seguinte diminui bastante pragas iniciais, percevejo, etc. e tal, tranquilamente. Aí o pessoal vai lá, não faz planta de cobertura, ou faz uma espécie só, milheto, por exemplo, depois vai entrar com soja ou milho, depois tem que entrar com inseticida na dessecação. Não façam isso, porque nós vamos desequilibrar de cara o sistema. E as plantas de cobertura podem evitar problemas desse tipo. Outra coisa, ó, essa é a diversificação mais importante, rotação de culturas. Ninguém faz quase. Soja, milho, soja, algodão, não sei o que. Aí, vamos diversificar um pouquinho mais. Diversificação de manejo, ó, correção do solo respeitando o ritmo da natureza, adubação equilibrada, uso criterioso de agroquímicos, se for necessário. Eu planto feijão sem agroquímico. Eu ajudo uma empresa do Grupo Pão de Açúcar, e a gente faz agricultura orgânica e produz 55 sacos de feijão por hectare sem defensivo. Ué, por que não pode? Mas só que o sistema tem que estar organizado. Tá? Estímulo contínuo ao crescimento radicular e garantia de ciclagem de nutrientes. Mitigação de condições de estresse. Respeito à época de semeadura e ao genótipo recomendado. Diversificação edáfica, plantio direto, adubo verde, adubação orgânica, adição de produtos de compostagem, introdução criteriosa de micro-organismos e seus metabólitos no sistema de produção e estímulo ou favorecimento de populações de micro-organismos já presentes no solo. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer e nós vamos ficar com a receitinha de bolo. Então, ou seja, tem que pensar um pouquinho e tem que usar conhecimento. Então, aí nós vamos ter uma agricultura sustentável, aí nós vamos ganhar dinheiro, ajudar realmente a ter disponibilidade de alimentos e respeitando o ambiente. E a gente vai estar lá por muito tempo e melhorando cada vez mais o ambiente. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? E agora de uma maneira um pouco mais rápida, porque o tempo é curto. Então, eu vou falar muita coisa diferente daquilo que vocês estão acostumados. Mas nós temos que entender bem a mensagem. Não entender o que eu quero, o que eu gostaria de entender. Recebi na internet essa aqui outro dia. Ó. Entenda completamente a mensagem, não seja induzido a erro. Por quê? O que veio junto dessa fotografia? Veio isso aqui, ó. Motorista fica muito mal após comer uma banana depois do almoço. Então, realmente, é a bananinha que teve problema aí, né? Que é isso? Vamos entender a mensagem. Tá? Senão fica complicado. Então, trabalhar de forma aí adequada mesmo. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, quais seriam os caminhos da produtividade? Eu vou pensar alguns pontos que eu acho que são fundamentais para a gente garantir sucesso na colheita. Então, tudo começa, então, os caminhos da produtividade começam, primeiro, pelo conhecimento do ambiente de produção. Eu conheço bem onde eu estou plantando. Eu conheço bem, ou, sei lá, eu vou fazer a receitinha lá e está tudo resolvido. Não. Quanto mais eu conheço, menos erro eu cometo, menos surpresas eu tenho. Depois de conhecer bem o ambiente de produção, eu tenho que conhecer bem a planta. Conhecer a planta, quem eu estou trabalhando com ela. Tá? Isso aí é extremamente importante. E depois, conhecendo o ambiente de produção e conhecendo a planta, aí eu vou definir as estratégias de manejo que muda de fazenda para fazenda
de ano para ano, e digo mais, na mesma fazenda, de gleba para gleba. E tem gente que faz uma fazendona de 20 mil hectares, é uma receitinha só. Meu Deus do céu, aí não dá. Algum lugar você está jogando dinheiro fora, outro lugar está faltando investimento. Não é possível isso. Então vamos rapidinho trabalhar aqui com conhecimento do ambiente de produção. Algumas coisas importantes. Primeira coisa, eu preciso me municiar de boletins de tempo, né? Ou agências meteorológicas confiáveis, que eu confie que tragam situações, resultados interessantes. Eu gosto bastante de trabalhar com as recomendações e todas as inserções do professor Molion. Professor Molion, lá de Pernambuco, um cara espetacular. Tá? E pior que ele não erra. Isso que é o problema. A gente quer que ele erre em determinadas situações. Não vai chover, fala, tomara que erre. E ele não erra. Tá? Então, agora, tem alguns aí que, pelo amor de Deus, tem uns por aí que ele fala, faça isso, tem que fazer o contrário. Tá? Daí você faz o contrário, dá certo. Porque não acerta uma. Tá? Então, por favor, vamos lembrar aí, pegar uma agência meteorológica adequada e um pesquisador sério. Depois, no meu solo, tem compactação? Se não tiver, qual é o nível? O que eu preciso fazer? Fertilidade de solo, eu conheço bem, faço análise para valer no meu solo. Tem gente que não faz análise de 20 a 40. Como é que pode? Alguns fazem de 0 a 10. 0 a 10 não serve para nada. Eu tenho que fazer, quanto mais eu estratificar a minha análise, melhor, mais eu vou conhecer o solo. Tá? E depois eu tenho que pensar em qualidade e vida do solo, que também é extremamente importante, um item fundamental hoje. Tá? Rapidamente, vamos ver compactação? Alguns pontos rápidos, só porque não dá tempo da gente ver tudo. Então vamos lá, ó. Compactação. Eu sou um dos fundadores do SESB, né? E nós, 13 anos trabalhando já, eu sou da direção técnica do SESB, então a gente está sempre em contato com os campeões de produtividade. E nós chegamos à seguinte conclusão, fundamentado aqui num penetrômetro, que deve ser feita a avaliação quando o solo estiver na capacidade de campo, com solo seco não vai resolver, solo na capacidade de campo, então nós vamos fazer a avaliação. E vejam, o que nós chegamos à conclusão? Até 1,5 megapascal, tá? Que seria mais ou menos 1,5 megapascal, é a mesma coisa que a gente colocar 15 quilos em cima da raiz. E ela funciona e cresce sem problema nenhum, até 15 quilos. Agora, mais que 1,5 megapascal, aí não, aí nós vamos ter problema. Então, aqui, ó, até aqui a planta aguenta, não precisa fazer nada. De 1,5 a 2,7, obrigatoriamente, preciso semear com facão, com botinha. Mas dá um trabalho. Não tem negócio de trabalho, tem que fazer o correto. E usar plantas de cobertura, obrigatoriamente, para amenizar o problema. Agora, e se passar de 2,7? Não, passou de 2,7, não dá tempo mais para fazer outras coisas. Eu tenho que ter intervenção mecânica. Aí precisa utilizar escarificador ou subsolagem. Depende do nível de compactação e onde está a compactação. E aí, ó, segundo o professor Cássio Tormena, que é um que mais entende de compactação no Brasil, ele diz sempre para a gente assim, ó, utilizou intervenção mecânica, escarificação ou subsolagem, tem que ser feita pós-colheita, nunca antes de plantar, aí nós vamos ter problemas, pós-colheita e logo em seguida, obrigatoriamente, usar plantas de cobertura, principalmente com espécies de raízes fasciculadas, raízes fininhas, para reestruturar o solo. Se eu faço uma intervenção mecânica, não coloco planta de cobertura logo em seguida, eu perco 70% do trabalho. As partículas de argila se reacomodam e aí volta mais ou menos o que era quase, não resolveu absolutamente nada. Então, tem que botar raiz na jogada para não deixar exatamente as partículas depois se aproximarem. Muito bem, e olha aqui, ó, trabalho do Busher, mostrando exatamente isso, né? Então aqui, ó, índice de Cone, que é o megapascal, e aqui a produtividade. Vamos pegar o índice de Cone 1,5, que é o que nós falamos que seria o mais adequado. Então vejam, ó, 1,5 aqui as curvas de produtividade. Então veja que
Isso aqui também depende muito do ano agrícola. Então vamos ver aqui, ó, esse ano 1 aqui, com 1,5 megapascal, a soja produziu 5 toneladas por hectare aqui, nesse trabalho. E aí no ano 2, no verdinho aqui, ó, com o mesmo 1,5 megapascal, a planta produziu 3,5. Ué, é o mesmo nível de compactação? Sim. E aí, onde está a diferença? No ano agrícola. Esse ano 5, esse ano 1 aqui, provavelmente foi um ano mais chuvoso ou menos chuvoso? Mais chuvoso. Com solo molhado, com chuva, a planta não percebe a compactação. Com solo seco, aí a coisa fica complicada. Então, o ano 2 foi um ano seco. Então a compactação foi mais séria. E aí, ele fazendo o modelinho matemático aqui, ele chegou à seguinte conclusão aqui, ó. O aumento de 1 megapascal provoca perda de 12 a 15 sacos de soja por hectare. Aumentou 1 megapascal, perdeu 12 a 15 sacos de soja por hectare. Então, não dá para brincar com compactação de jeito nenhum, né? E outra coisa a mais aqui, ó, compactação. Segundo o saudoso professor Marchner, quando eu tenho um solo normal, pressão parcial de oxigênio tranquila, com bastante porosidade adequada, ó, todo fósforo que eu utilizo, eu tenho aproveitamento. 100% de aproveitamento de fósforo, 100% de aproveitamento de potássio. Quando eu tenho um solo compactado, então, ou seja, menos oxigênio no solo, a raiz funciona com mais dificuldade. Olha, eu aproveito só 30% do fósforo e 30% do potássio. Ou seja, adubar solo compactado, estou jogando dinheiro fora. Não dá para trabalhar com adubação em solo compactado. Eu preciso checar e ver o que eu tenho que fazer. Tá? Olha, e mais ainda, ó, solo compactado e fósforo não combinam. Olha que bacana aqui, ó. Densidade de solo 0,9, eu fui aumentando a concentração de fósforo, aumentou a resposta. Beleza. Densidade 1,3, solo altamente compactado e adensado, ó, não responde nada. 0 de fósforo, 450 quilos de P2O5 igualzinho. Olha aqui, ó, densidade 1,3, 1,1, 0,9. Aqui respondeu. E essa aqui, não, nada. Então não adianta, solo compactado. E o pessoal faz o seguinte, solo compactado e joga fósforo a lança. Aí fica bom demais, viu? É gostar de jogar dinheiro fora mesmo, viu? Pelo amor de Deus, aí fica difícil, né? Fica complicado. Muito bem. A outra coisa é a fertilidade do solo. Queria só lembrar um ponto importante aqui, no caso da fertilidade do solo. Todo mundo só fica em cima de V%, tá? E aí vem o cara, agora a moda é V% 90, não sei de onde tiraram isso. V% 90, não tem que V% 90, V%. Eu preciso saber quanto que tem de nutriente no solo, para ver se a planta tem o mínimo necessário para produzir. Então vejam aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que conhecer marcha de absorção de nutrientes para ver quanto que eu preciso aplicar. Preciso conhecer a extração de nutrientes por parte da planta. Então aqui um exemplo, uma tabela minha de soja. Exemplo, tem que fazer isso para algodão, para milho, para qualquer coisa, né? Muito bem. Eu queria lembrar o seguinte aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de N que a soja precisa por tonelada de grãos. 82 quilos de N por tonelada de grãos. E hoje, se a gente faz análise de foliar, a gente vai ver que muitas vezes o nitrogênio está abaixo daquilo que a gente precisa, que a planta precisa. Porque muitas vezes o nódulo sozinho não está dando conta do recado. Então, vamos pensar nisso. Não vai dar tempo de conversar isso aqui hoje, mas eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha para você. Outra coisa importante que a gente tem que ver, está aqui os outros parâmetros importantes, né? Uma coisa que eu também não concordo com o que tem nos livros é saturação de alumínio. Nos livros, saturação de alumínio mínimo é 30. 30 já foi. Com os materiais hoje altamente produtivos e sistema radicular menor que nós temos de cada material, 15% de saturação de alumínio. Mais que 15% a raiz não vai crescer, não. Vai ter problema sério. Então, presta atenção na saturação de alumínio. E a outra coisa importante aqui, ó, cuidado com V%, ele pode iludir a gente. Por quê? Porque eu falo assim, o meu solo está V% 70.
está prontinho para plantar soja, sem problema nenhum. Será? Muitas vezes não. Por quê? Eu posso estar... Então, V por 170 num solo argiloso, tem o nutriente à vontade. Beleza. Por quê? É participação das bases na CTC, né? Concentração de bases. Agora, e no solo arenoso? 70, está bonito de 70, mas pode não ter nutriente adequado. Então, por favor, para soja e milho, eu preciso, esquece esse negócio aqui, eu preciso cálcio 2,4 centimol de carga por decímetro cúbico, é o mínimo que eu preciso, magnésio 0,9 e potássio 0,22. Não tem isso, não interessa se está V por 180, não vai produzir bem. Está faltando matéria-prima para a produção. Então, vamos analisar tudo. Quer ver um exemplo aqui? Pegar uma análise solo qualquer aqui, que eu peguei só como exemplo. Vamos pegar esse ponto aqui, essa gleba aqui. Então, vamos ver aqui, essas características aqui. Então, vamos ver, está pequenininho, depois eu aumento. V por 170. V por 170, ou seja... saturação de base adequada. Então, tranquilo. Calagem desnecessária. V por 170. E aí, a gleba está pronta para plantar? Não. Por quê? Olha o cálcio aqui, 1,9. Está faltando comida. Está faltando cálcio. Tá? Vamos dar um zoom aqui? Então, está aqui, V por 170... legal, perfeitinho. E o cálcio? 1,9. Não tem, está faltando cálcio. Eu preciso colocar cálcio de uma forma ou de outra. Se der para colocar mais calcário, eu vou colocar. Mas, por quê? Porque eu posso subir isso aqui um pouco mais, não tem problema. Agora, por quê? Porque o pH está tranquilo aqui, dá para eu subir. Mas como que eu posso usar? E se eu não pudesse usar calagem? Já está um V por cento lá em cima e o pH está lá perto de 6,5. Não dá para jogar calcário mais. Eu arrebento com os micros e arrebento com a vida do solo. E aí como que eu ponho cálcio? Eu tenho que subir cálcio. Eu vou usar um produto que aumenta cálcio sem mexer no pH. Que produto é esse? É gesso. Então eu posso usar gesso só como fonte de cálcio. Então, ou seja, tem várias alternativas. Não dá para ficar no receitão de bolo de jeito nenhum. Então, não esqueçam de avaliar sempre valores absolutos de nutrientes. Fundamentais. E a outra coisa, o programa de adubação também tem que visar a produção de raiz, de forma satisfatória, adequada. Tá? Então, esses são os elementos chaves para fazer raiz. Fósforo, fundamental. Nitrogênio, enxofre, cálcio e boro. Não pode faltar esses nutrientes no suco de semeadura, não. De jeito nenhum. Então, cuidado com matérias-primas plantando ao ponto de fósforo é mais barato. Legal. Só que depois, mais tarde, você vai pagar essa diferença de uma outra maneira. Então, cuidado com essa brincadeira aí. Então, precisamos disso. E outra coisa, cuidado com esse elemento aqui. Esse aqui é fundamental no suco de semeadura. Tanto para crescimento de raiz, como para a atividade biológica do solo. O cálcio é o elemento que coordena todas as atividades de micro-organismos do solo, tá? Principalmente os benéficos. Então, não pode faltar cálcio, cuidado. Tá? Eu tenho uma lâmina que mostra tudo que o cálcio faz, mas não dá tempo. Eu ocultei porque não dá tempo, o tempo é bastante curto. Além disso aqui, desses nutrientes, eu preciso garantir essas condições aqui. Aeração de solo, ausência de compactação, saturação de alumínio menor que 15, baixa salinidade de suco e balanço hormonal. E no caso do balanço hormonal, a auxina, citocinina e giberilina, que seriam extremamente importantes. Então, por favor, vamos prestar atenção, tá? Vamos atender prontamente as necessidades da planta. Tem que atender, a planta está precisando de ajuda, tem que atender, como o caso aí, Tá, mas tem que atender com critério, sem afobação, como o nosso amigo aí, o jogador aí, um problema, uma lesão grave, um médico, por favor, um médico, rápido, um médico. Aí vem o médico e acaba de matar o cidadão.
Aí não, aí fica complicado, né? Então, o médico, por favor. O médico, não, aí fica difícil, né? Então, vamos atender adequadamente aí a planta para valer, né? Muito bem, e a outra coisa importante é qualidade de vida, qualidade do solo, vida do solo, né? Então vamos lembrar o seguinte, esse é um capítulo novo, está merecendo um destaque bastante grande. Eu posso dizer o seguinte, a hora que a gente entender um pouco mais de microbiologia do solo, vai mudar muita coisa, muitos conceitos, mas nós já estamos tendo ganhos satisfatórios, espetaculares com o uso de conhecimento de microbiologia, tá? Então, toda a bicharada que tem no solo aqui, ó, e ela fica aqui encostadinho na raiz aqui, ó, tá? É conhecido como microbioma. Então, o conjunto de organismos que vivem no solo e que se interagem, então é denominado de microbioma. Esse é o nome correto que a gente fala hoje para os micro-organismos do solo, tá? Existe uma série de micro-organismos, fungos, bactérias, colêmbolas e etc e tal. E esse microbioma, a maior região de atividade deles é ao redor das raízes, em uma zona extremamente exígua, denominada de rizosfera. Então, mais ou menos 1 a 3 milímetros ao lado da raiz é que os micro-organismos interagem, tá? E a gente desce a lenha nos coitados dos micro-organismos, mas veja que apenas 1% dos micro-organismos são patogênicos. A maior parte são todos benéficos, mas paga o pato, o patogênico é que comanda o processo, né? Então, lembra que nós falamos aqui rizosfera. Então, o nosso colega lá, em 1904, o engenheiro agrônomo alemão e fisiologista de plantas, Lawrence Hüttner, foi o primeiro autor a utilizar o termo rizosfera para descrever a interface raiz-solo. Então, o que é rizosfera? Rizosfera se constitui uma zona em torno da raiz da planta, habitada por uma comunidade microbiana que é influenciada por compostos químicos liberados pelas plantas, pelas raízes das plantas e pelo próprio microbioma. Então, lá no solo é uma profusão de exudatos radiculares. Os micro-organismos soltam substâncias químicas, a planta solta outro arsenal de substância química, aí é um pega para capar ali embaixo, tá? Como que a planta sabe que ela está tendo problemas com fusário, por exemplo? Então, o fusário se localiza perto da rizosfera e ele se prepara para penetrar na planta. E ele faz isso através de substâncias químicas. E a planta detecta que tem uma substância química de fusário e tem um fusáriozinho querendo entrar. Então, o que ela faz? Aí ela recebe esses sinais, desencadeia processo para produzir substâncias para segurar essa invasão. Então, veja, a gente não percebe nada disso, né? Não vê nada disso, mas está uma luta pela vida embaixo da terra que é uma coisa espetacular, tá? Muito bem. Então, vejam, nós temos aqui a profusão aqui de vida, né, perto da raiz aqui. Então, veja aqui, ó, esse aqui, ó, o local que tem maior atividade microbiana é aqui a coifa, aqui na pontinha de cada raiz aqui, ó, tá? Então, aqui é o local onde se concentra a maior diversidade e atividade de micro-organismos. Muito bem. E aí, exatamente nessa situação aqui, nós vamos ter aqui os micro-organismos funcionais. Aqui que vão estar os fixadores de nitrogênio, solubilizadores de fósforo, mineralizadores de matéria orgânica, promotores de crescimento, biocontroladores e mitigadores de estresse. E vai estar um brigando com o outro aí, tá? E aí nós temos interações extremamente grandes e, normalmente, a planta ela vai aliciar micro-organismos favoráveis para ajudar a brigar com fitopatógenos. Nós vamos ver algumas fotos bonitas em relação a isso, tá? Então, a exudação de raiz normalmente é relacionada com moléculas de baixo peso molecular e resulta na seleção, atração e repulsão de micro-organismos, tá? Segundo Barrett, as plantas, olha aqui, ó, elas pagam, elas remuneram o serviço dos organismos residentes na rizosfera mediante a liberação de farta quantidade de carbono e açúcares prontamente disponíveis. Então, a planta, ela produz substâncias para
atrair determinados micro-organismos para ajudar essa planta a detectar problemas de estresse ou para combater determinados outros micro-organismos patogênicos, e quando isso acontece, ela libera no meio açúcares e aminoácidos, pagando o serviço do micro-organismo, que ajudou ela a vencer essa dificuldade. Então veja que coisa espetacular, né? Muito bem. E aí, dentre esses resultados aí, quais são as 3 principais substâncias que a gente encontra na rizosfera e que são fundamentais para a vida da planta? Então, primeiro, são os flavonoides. Essas substâncias aqui são substâncias controladoras da rizosfera e poderosos mitigadores de estresse, são antioxidantes. Planta com falta d'água, planta com problema de temperatura elevada, etc. Tal, os micro-organismos liberam flavonoides e a planta aguenta um pouco mais essa situação. Veja a importância de a gente ter vida de solo, um solo equilibrado ao nosso favor. Estrigolactonas são moduladores de desenvolvimento vegetal e sinalizadores de planta e micro-organismos. São as estrigolactonas que fazem as plantas encontrarem, o bradyrhizóbio, por exemplo, encontrar raiz na soja. Tá? E as glomalinas, produzidas pelas micorrizas, são promotores de estabilidade de solo e aumenta a eficiência do aproveitamento de nutrientes pelas plantas. Então, só para ver rapidamente, então os flavonoides, eles são substâncias extremamente importantes que controlam exatamente a aproximação do micro-organismo em relação à raiz. Por exemplo, quando eu uso tricoderma, o tricoderma aumenta a fixação biológica de nitrogênio. Ah, mas o tricoderma fixa nitrogênio? Não. Mas o tricoderma produz bastante flavonoides, tá? E isso atrai os micro-organismos fixadores de nitrogênio, tanto simbióticos como não simbióticos, próximo da raiz. E aí aumenta a chance da inoculação e aumenta a chance da nodulação e da fixação biológica de nitrogênio. Então, o tricoderma junto com o bradyrhizóbio tem uma vantagem grande, porque ajuda a planta a fixar mais N de forma indireta pela produção de flavonoides. Estrigolactonas, olha que coisa bacana, ó. Quando a planta percebe que ela está com falta de nitrogênio e fósforo, não tem nitrogênio e fósforo perto da raiz, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir viver dessa maneira. O que ela faz? Ela começa a produzir estrigolactonas, e aí visando atrair próximo às raízes fungos micorrízicos, mineralizadores de matéria orgânica e fixador de N. Então a planta fala, eu estou com um problema aqui, ó, não tem N e fósforo. Então o que eu tenho que fazer? Ela começa a soltar estrigolactonas ali, e aí para chamar micro-organismo que é importante para ela. E aí ela permite que se multiplique na sua rizosfera. Olha que coisa bonita, né? Espetacular. E as glomalinas? As glomalinas são produzidas por micorrizas, tá? E hoje as glomalinas, elas multiplicam centenas de vezes o tamanho da raiz. E a glomalina, que é uma substância produzida por fungos micorrízicos, eles enrijecem a parede das hifas micorrízicas que vão entrar entre as partículas de solo que a raiz não conseguiria. E aí consegue água e consegue nutrientes com muito maior eficiência da raiz e passa para a planta. Então, coisa espetacular, tá? E a glomalina também aumenta a estabilidade do solo. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui seriam micorrizas, os fungos micorrízicos arbusculares. Então, o que a micorriza faz? Ela chega na raiz aqui, ela entra na planta, e aqui dentro ela se multiplica e forma pequenos arbustos, por isso chama arbusculares. Arbustozinhos aqui, ó, que vai fazer o quê? Para essa hifa aqui sobreviver, para esse funguinho sobreviver, ele precisa de comida, nutrientes, energia e tal. E aí ele pega do citoplasma, tá? Então ele vai roubar alguma coisa da planta. Só que em troca, a planta vai receber bastante fósforo e zinco, os 2 elementos mais difíceis para a planta absorver. E a micorriza traz isso com bastante facilidade, tá? Então, é uma troca de favores aqui, ó. Agora, veja o seguinte, uma coisa importante. Quando eu tenho uma quantidade muito grande de fósforo perto da raiz, não tem micorriza.
Por quê? Porque não precisa. Aí a planta vai entrar micorriza aqui, ela para trazer fósforo para mim. Eu não preciso ter um monte de fósforo do lado aqui. Se tem bastante fósforo aqui do lado, para que eu vou fazer com que ela entre ali e fique roubando coisa minha? Não vai entrar, não. Tá? E aí o que acontece? Mas tudo bem, não teve problema com fósforo. E água? Aí não tem água, a micorriza pode trazer bastante água, então isso é complicado. Então, concentrar fósforo na camada superficial, adubo a lanço, um monte de fósforo no suco de semeadura, não é para colocar mais do que 90 kg de P2O5 no suco de semeadura. Não tem razão para isso, não tem capacidade de resposta para isso. Então, está faltando fósforo, vamos achar de uma outra maneira, vamos fazer outra coisa, e não dessa maneira aí, tá? Então, olha que coisa espetacular. Então, veja aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é a raiz. Está vendo a raizinha aqui um pouquinho? Ela desceu até aqui, ó. E aí parou aqui. Olha aqui a quantidade de exploração de solo explorado. Muito pouquinho. A hora que entra a micorriza na jogada, onde a micorriza foi lá, ó. Ela pegou a água aqui de baixo e colocou na raiz aqui, ó, e levou lá para a planta lá. Ó. Então, realmente, a gente precisa... Não vou dizer colocar a micorriza, mas temos que ajudar a micorriza que já está no solo se multiplicar. Então, hoje já tem uma outra ideia, que tem produtos, substâncias, eu estou ajudando a desenvolver uma delas, para a gente colocar no suco de semeadura comida de micro-organismo, para aumentar a multiplicação de micro-organismos benéficos que já vivem no solo, não jogar micro-organismos. Posso fazer isso, mas eu vou cuidar daqueles que já estão lá, por que não? Então, é uma alternativa interessante. Tá? Olha aqui, um trabalho do Berbara, do Ricardo Berbara, mostrando aqui, ó, aumentou globalina, que é essa substância verde que está do lado das hifas aqui, ó, das micorrizas, aumentou a quantidade de globalina, então aumentou a quantidade de micorriza. Olha a estabilidade de agregados de solo. Olha como o solo se agrega, mantém a porosidade espetacular, mantendo oxigênio, mantendo atividade de raiz e ficando muito menos suscetíveis à compactação e erosão. Olha que bacana, né? Olha aqui as micorrizas, uma raiz normal, tá? Tá aqui. A hora que entra a micorriza na jogada, esse roxinho aqui, ó, olha como multiplica a capacidade do solo em explorar, na exploração de água, nutrientes e assim por diante. E o trabalho do Clark mostra o seguinte, ó, a micorriza aumentou muito a absorção, no caso do milho, de zinco, cobre, manganês, ferro, além de fósforo. Esses dois elementos aqui são muito dependentes de micorriza, fósforo e zinco, dois elementos difíceis da planta absorver. Então, a gente tem que tomar cuidado com eles, tá? Muito bem. E aí, em termos de componente orgânico do solo, como é que eu sei se o meu solo ele está bem, de vida, se ele está saudável, se a saúde dele está boa, se eu tenho predominância de micro-organismos benéficos? Então eu posso trabalhar isso fazendo análise dos micro-organismos, tá? Hoje com DNA, RNA e tal, posso fazer avaliação de enzimas e tal, mas um senso prático aqui, apenas. Então veja aqui, ó. Qualidade do solo pode ser avaliada por alguns indicadores práticos, como, por exemplo, aumento na disponibilidade de nutrientes. Então, eu ponho uma adubação normal, tá? Que eu estou acostumado, faço análise de solo. No outro ano, pus a adubação normal e aumentou fósforo na folha, aumentou potássio, aumentou magnésio. Opa, quem que está trazendo esse nutriente a mais? São os micro-organismos. Eu não coloquei nada a mais. Então, essa é uma indicação, que a gente vai vendo que a vida do solo está melhorando. Aumento da taxa de crescimento de raízes. Então, agora a raiz no meu solo, faço um monte de coisa, a raiz não cresce, solo doente. Raiz não cresce, esse é um sintoma típico de solo doente. Então, esse solo não está bom. Não, a raiz sempre crescendo, cada vez mais. Aí, realmente, nós vamos estar bem favorecidos. E ganhos de produtividade, tá? Então, veja o seguinte, ó, para a gente ter uma... Vamos ver isso aqui na prática, esses dois pontos aqui? Então, veja aqui, ó. Feijãozinho, tá? Isso aí é lá na área nossa lá. Feijãozinho e botando os micro-organismos. Olha,
toda essa bicharada aqui, ó, eu posso utilizar. Já tem todas essas aqui, tem produtos comerciais. Todas, tá? O em vermelho foi o que eu usei. Em vermelho foi o que eu usei, tá? Então, esse daqui é o Rhizobium tropicus, que é o fixador biológico do feijão, azospirilo, tricoderma. Tricoderma asperellum é mais interessante para mofo branco do que o tricoderma arsiano. Tá? Os dois são bons, mas para mofo branco, esse aqui é melhor. Tá? Esse daqui, ó, para nematóide, Poconia clamidospórea. E esses aqui são moduladores de desenvolvimento de planta. Esse aqui, ó, o Bacillus aribatae, foi extraído hoje de uma cactácea e que faz a planta aguentar mais seca. Veio de um cactus, tá? Então, esse aqui, ó, Bacillus megatherium, esse é o famoso aí para solubilizar fósforo. Bacillus megatherium, e assim por diante. Então, tem muita coisa interessante. Mas tudo isso aí, olha a raizinha que a gente conseguiu no feijão com uma folha verdadeira, nem no tamanho. Isso aqui não é normal, né? Isso aqui teve ajuda exatamente dessa bicharada aí, né? Mas o melhor é a produção, né? Será que teve resultado bom? Acho que teve, né? Então tá aí o Giovanil aí, ó, feliz da vida com o feijãozinho lá, né? R$425 o saco, né? Dá até para ser feliz, né? Olha que beleza, esse é o preço do feijão em São Paulo, aí a semana passada, então aí fica bom. Então tá aí mostrando, né, que tá vindo resultados muito bons aí, né? Outra coisa, maior acúmulo de biomassa microbiana é outro indicador, isso aqui eu tenho que calcular, maior diversidade de micro-organismos, tem que fazer análise, maior taxa de respiração, tem que fazer análise, e esse aqui não, eu posso ver, menor incidência de doenças. O que será que está acontecendo? Então, como que os micro-organismos atuam na doença? Então, está aqui, ó, ele atua por competição, atua por proteção, fazendo os bacilos, por exemplo, ó, faz um biofilme do lado da raiz, encapa a raiz, ó, não deixa ninguém entrar. Então, quanto maior a atividade dos bacilos, menos problemas eu vou ter de fusário, de risoctônia e assim por diante. Tá? Olha aqui, ó, através de armadilha, olha aqui um determinado fungo aqui, que armadilha que fez para pegar um nematóide aqui, olha que coisa fantástica, parece um filme de ficção científica, né? E aqui, ó, antibioses também produz metabólitos que não deixa os outros fungos se desenvolverem, principalmente os patogênicos. Tá? Olha aqui, fotos de microscópio eletrônico e de ataque de um micro-organismo atacando o outro. Olha aqui, ó, ataque a hifas e fusário. Está aqui, ó. Então vai lá, estrangula o coelho. Esse aqui é o fusário de baixo aqui, ó. Esse aqui é o funguinho benéfico aí, ó. Estrangulando o fusário aqui, ó. E aqui, ó, é o tricoderma. Esse branquinho é hifa de tricoderma. E esse verdinho aqui é hifa de risoctônia. Estrangula a coitada ali, ó. Olha que coisa, dá até medo, né, de ver um negócio desse, né? Mas então, vamos fazer essa bicharada trabalhar para a gente? Então, tudo isso aí é extremamente importante, tá? Muito bem. E, finalmente, aqui, ó, incremento de atividades de algumas enzimas. Também são... Eu posso trabalhar nesse aspecto aí para ver o que está acontecendo em relação a isso. Então, veja, as três principais enzimas, quando eu tenho uma vida no solo bastante acentuada, são essas que aparecem, ó, beta-glucosidase, fosfatase ácida e arilsulfatase. Essa aqui está relacionada com ciclagem de carbono e decomposição de matéria orgânica. A fosfatase ácida está relacionada com liberação de fósforo para as plantas. Então, vejam, quando eu tenho seca, agora não é o micro-organismo, é uma ideia disso aí, ó. Quando eu tenho uma condição de seca, eu normalmente faço ácido fosfórico via foliar, na seca. Para quê? Para estimular a planta a produzir fosfatase ácida. E aí a planta solta fosfatase ácida na raiz, e aí, consequentemente, vem micro-organismo para solubilizar fósforo perto da raiz, porque a raiz está dando um sinalzinho, eu estou com um problema com fósforo. Então, eu dei um sinal na folha e depois a plantinha mandou para o solo lá para ver se consegue fósforo, mesmo nessa condição de seca. Então, olha que coisa bacana, né?
e a aril-sulfatase, que está relacionada com a dinâmica de enxofre no solo. Essas enzimas hoje têm um sistema prontinho para a gente utilizar, desenvolvido pela doutora Ieda, da Embrapa, chama Bioas, né? Que dá para a gente ter a metodologia baratinha e tal, dá para a gente fazer essa avaliação. Tá? E veja como é importante, olha, um trabalho lá da Embrapa, da doutora Ieda mesmo, mostrando o seguinte, ó, lá no Mato Grosso, ação da beta-glucosidase na produtividade. Então, tinha essa concentração de beta-glucosidase, e essa produtividade aqui. A hora que aumentou a atividade, a concentração da beta-glucosidase, aumentou a produtividade. Então, eu posso correlacionar isso daí. Né? Olha outro trabalho bacana que o SESB participou também desse trabalhinho. Então, foi feita uma avaliação lá com soja, produção da soja sob pousio e soja depois de plantas de cobertura. Olha como a planta de cobertura ajudou. Então, tem a planta de cobertura ajudando direta e indiretamente, porque ela também vai ajudar muito a favorecer a vida do solo. Então, já ganhamos aqui, ó, 7 sacos por hectare. Beleza. Vamos ver como que a gente explica isso? Então, a hora que a gente fez a análise química, olha aqui, ó, fósforo, soja pousio, soja com cobertura. Não mudou nada, praticamente nada. Cálcio, não mudou nada. Essa diferençazinha aqui não é suficiente para explicar a produção. Então, fertilidade não explicou a produção de jeito nenhum. Então, como que a gente explica? A hora que a gente botou as enzimas na jogada, enzimas que está medindo a atividade de micro-organismo no solo, aí mudou bem. Olha aqui, ó, beta-glucosidase, solo pousio, essa concentração. Com plantas de cobertura, 3 vezes mais ação da beta-glucosidase. Aqui, sulfatase ácida, soja pousio aqui, 8 vezes mais. E aqui, ó, 1,7 vezes mais. Ou seja, conclusão, glebas quimicamente semelhantes, porém biologicamente muito diferentes, distintas, mostrando essa diferença aí bastante grande. Tá? Então, tudo evolui, vamos evoluir. Tem a evolução segundo Charles Darwin e tem a evolução segundo Charles Heineken, né? Então, essa é a evolução do homem, né, indo bem aí, ó. Então, aí, talvez, que estágio que nós estamos na escala evolutiva, tá? Que é extremamente interessante, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Para ir para os finalmente aqui. Então, falamos do ambiente de produção, que é extremamente importante. Agora, rapidinho, conhecimento da planta. Conhecimento da planta, eu preciso trabalhar com fenologia. Por favor, para com esse negócio de número de dias após um evento. Não serve para nada, tá? Conhecimento e respeito das exigências da planta e das suas etapas críticas. Eu preciso saber quando que a planta precisa de ajuda. Mas falando rapidamente da fenologia, então veja aqui, ó, eu preciso conhecer as escalas fenológicas. Isso aqui é uma escala fenológica minha, de milho, adaptado lá da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Então, temos que trabalhar o que acontece no V4, o que acontece no V12 e assim por diante. Da mesma maneira, no caso da soja, então, a escala fenológica mais utilizada é do Ferri-Caveness, tá? E lembrar que essa escala é fundamentada em número de nós. Então, eu preciso saber identificar esses estágios fenológicos para saber o que está acontecendo na vida da planta. Então, por favor, eu vejo, muitas vezes, chega vendedor, esse é vendedorzão mesmo, né? Fala assim, ó, esse produto aqui o senhor usa aos 25 dias após a emergência e aumenta 8 sacos por hectare. Falou, você é louco, cara. Você é louco, cara. O que é isso? Você não sabe como eu planto, você não viu a análise do meu solo. Como é que você vai prometer 8 sacos por hectare? Aí eu sempre falo para ele, você tem um tempinho? Eu falo, beleza, você vai comprar o produto? Não, nós vamos no cartório. Vamos registrar essa proposta, tá? Porque daí, se não produzir, você me paga os 8. Tudo bem. E outra coisa, para o negócio de 25 dias após a emergência. 25 dias após a emergência, aonde? 25 dias após a emergência, em Paragominas, em Miami ou em Kiev? Bom, não tem jeito. E aí fala, não, é aqui em Paragominas, tá bom. Para que altitude? 200 metros ou 800 metros? Por quê? Porque muda completamente. Não, é para 200 metros, tá bom. Então, para que ano agora serve a sua recomendação? Nenhum ano igual ao outro. Então, veja, o número de dias não serve para nada. O número de dias é instrumento de leigo.
Nós não somos leigos, nós somos profissionais da agricultura. E quando vem aquele negócio, aos 25 dias você aplica isso aqui para percevejo. Vocês combinaram com ele? Se não combinar, não dá certo. Tem que combinar. Então, se não combinar, não adianta. Então, tem que fazer levantamento, meu amigo. Não dá para ficar fazendo a coisa... eu estou jogando dinheiro fora. Imagine uma área grande, eu fazer uma aplicação desnecessária. Olha o custo que fica isso. E além do problema que eu vou ter no ambiente. Tá? Então, fenologia. Por que é importante a gente conhecer fenologia? Porque cada estágio desse está relacionado com a vida da planta. A planta não sabe ler calendário pregado na parede. Ela recebe os sinais da natureza de outra maneira, através de balanço de energia. Aí que ela sabe que se ela está na hora de florescer ou não, e assim por diante. E é importante que a gente conheça isso aqui, exatamente para saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, a minha soja, ela cresce demais, ela cresce muito, e aí ela cama e tal. Eu vou fazer o seguinte, não vou deixar a soja crescer, eu vou dar uma pancada nela com um herbicida, aí eu quero ver essa soja crescer. Como eu quero que ela pare de crescer rápido, então eu vou fazer, na terceira folha eu vou dar uma pancada de cobra. Tá? Hoje não tem mais cobra, mas naja, qualquer ofídio por aí, né? Muito bem, então, dá uma pancada na terceira folha. O que vai acontecer? Uma pancada na terceira folha, não vai parar de crescer de jeito nenhum, porque a soja não está crescendo. O que eu vou fazer é arrebentar com a raiz. Eu arrebento com a raiz, porque é esse momento de fazer raiz. E aí eu vou botar essa planta com um efeito fitotóxico. Pelo amor de Deus. Quer segurar porte de planta? Quer segurar? É aqui, V6 a V9, aqui que define porte de planta. Quinta a oitava folha. Aí que eu tenho que trabalhar com redução de porte, qualquer coisa. Mas evitem herbicida, tem coisas muito melhores. Eu vou falar no finalzinho, para a gente pensar nisso, tá? E aí, se eu tiver seca aqui entre R5 e R6, enchimento de grãos aqui, nessa fase de enchimento de grãos, o que vai ter? Se eu tiver seco, ou tiver muito tempo nublado, vai ter redução de peso de grãos. Não, mas se Deus quiser... Não, Ele quer sim, pode ficar tranquilo que Ele quer, porque é assim que Ele determinou. Não vem com esse negócio de se Deus quiser. Não funciona essa tecnologia se Deus quiser. Tá? Então, Deus deu para a gente o conhecimento, a inteligência e o livre-arbítrio. Então, não fica pedindo coisa para Ele, não. Você tem os meios necessários para você resolver os seus problemas. Não me coloque em frio aqui. Eu não participo de coisa errada, de jeito nenhum. Então, resolva os seus problemas. Redução de peso. E aí, o que faz? Senta e chora? Não, tem várias coisas para a gente fazer aqui para amenizar a redução de peso. O que, por exemplo? Magnésio foliar, aumentar a atividade da clorofila. Outra coisa, aumentar nitrogênio na folha, ou aumentar maior aproveitamento de radiação difusa. Então, tem várias coisinhas que dá para a gente fazer. Tudo tem possibilidade aqui, desde que se tenha conhecimento, tá? E não receita de bolo. Muito bem. Então, vamos lá. E para ir para os finalmente aqui, vamos lembrar o seguinte, agora conhecer as estratégias de manejo. Então, eu vou ter que considerar manejo fundamentado em diagnóstico. Diagnóstico. Tá? E tem muita gente que não sabe fazer diagnóstico. Eu tenho que entrar na lavoura, tá? Um médico, um dentista, todos nós, aí temos que fazer diagnóstico. Primeiro, através de informações, eu vou saber o que precisa. Então, por exemplo, informação não resolve nenhum problema. Então, por exemplo, o médico, ou nós mesmos e tal, análise de solo, análise de sangue, análise não sei o quê, tá? E vem lá o dado. Beleza. O que é isso aí? A partir daí ele vai, você tem isso? Não. Que lá é uma pista. Opa, agora tem uma informação, eu sei para que caminho eu vou conduzir. E aí vem o diagnóstico. E o que é diagnóstico? Vamos ler a palavra? Vem do grego, dia, através, gnose, conhecimento. Através do conhecimento,
eu compreendo um fenômeno, entendo a realidade e proponho soluções. Diagnóstico. Se eu não souber fazer diagnóstico, não vira nada. Aí só serve, só sobra a receita de bolo. Tá? Aí não vai acontecer nada. Tá? Quando a gente vê aí, o médico não sabe o que a gente tem, ele fala assim, problema de virose. E quando o agrônomo não sabe, é problema fisiológico. Então aí não cai fora, não sabe o que está acontecendo. Então tem que falar, tá? O cara que fala assim, depende. Ah, depende. Depende do quê, então? Tem que falar, depende, só depende. Tá? Então, não dá. Então, diagnóstico. Tá? Muito bem. Diagnóstico implica em conhecimento e experiência. O que mais? Prevenção e mitigação de estresse. Então, eu tenho que tentar resolver o problema de estresse, mas tenho que ajudar a planta a tolerar condições de estresse, atuar antes do estresse. Garantia de equilíbrio raiz-parte aérea, para não crescer de forma desarmoniosa. A raiz e parte aérea tem problema para a planta. E, além disso, aumentar a duração de área foliar. Folha íntegra, fazendo fotossíntese por mais tempo. E, finalmente, o uso criterioso de biorreguladores e de estimulantes de crescimento, de fotossíntese. Então, rapidinho aqui, falando alguma coisinha para dar alguns exemplos. Prevenção e mitigação de estresses bióticos e abióticos. Aí tem uma lista grande, o que eu posso fazer para amenizar problemas de estresse? Então, está aqui, ó, posso usar biorreguladores, principalmente as citocininas. Posso usar osmorreguladores para temperaturas elevadas ou para falta d'água. Glicina, betaína e prolina. Tudo isso aqui já tem em produtos comerciais, né? Então, glicina, betaína e prolina. Não é qualquer aminoácido, é prolina. Aí vem lá o cara, assim, vem um produto ali, o meu produto lá, com aminoácido. Está escrito na bula. Este produto contém aminoácido, só que não tem aminograma. Então está lá, esse produto contém aminoácido. E eu concluo por conta e risco meu. E seja o que Deus quiser. Ou seja, eu não sei o que tem dentro, pô. Como é que eu vou ficar aplicando o quê? Então, por exemplo, a planta numa condição de estresse, a maior parte dos produtos tem bastante ácido glutâmico. Ácido glutâmico é para aumentar o metabolismo de planta. Eu botar um produto que tem bastante ácido glutâmico numa planta estressada, eu arrebento com a planta. Eu preciso saber o que tem dentro. Não é assim. Aplica o que tem, que está por aí. Então, o cara vem vender aminoácido, meu amigo, aminograma. Senão não dá para comprar o seu aminoácido. Preciso saber o que tem dentro. Senão não tem jeito. Ah, mas a maioria não tem, né? Ou senão o cara vem com aquele papo furado. Segredo de fábrica. Ah, então, pega esse produto aí, você já sabe o que você faz com ele, né? Muito bem, então, outra coisa, ó, esse é o produto da moda hoje, ó, o uso de protetores solares. Então, nós estamos hoje, né, passando o protetor solar na planta, não é para ela ficar bronzeadinha, bonita, para ir para a balada, não. É para evitar problemas de estresse fotooxidativo, né? Vou mostrar um negocinho e tal. Uso de aminoácidos, que nós falamos, os principais aminoácidos, prolina, glicina, serina, adenina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Uso de inibidores de síntese de etileno, cobalto e cálcio. E uso de antioxidantes redutores de ROS. Enxofre, zinco, manganês, cobre, glutationa, fosfocisteína e prolina. Então, não vai dar para falar de tudo isso aí, tá? Mas eu vou falar aqui, ó, do protetor solar. Olha aqui, eu tenho trabalhado ultimamente com protetor solar. Então aqui, ó, com protetor solar, ou como guardou mais folha na planta, e aqui caiu bastante. E a gente faz isso aqui, ó, fica a planta pintadinha de branco. Usa-se muito isso no Chile, para maçã e kiwi, para proteção do aspecto comercial, né? Isso aí traz resultados, sim. O que trouxe de resultado aqui, ó? Trabalhinho nosso, publicado o ano passado. Então, aqui, ó, sem protetor solar, com protetor solar. Ó como escureceu a folha. Por quê? Porque aumentou a clorofila A. Isso aqui que é o que faz mais fotossíntese.
Então nós temos aqui, ó, reduziu a temperatura da folha em 1,5 a 2,5 graus nas horas mais quentes do dia, aumentou a clorofila A e aumentou a produtividade em condições de alta temperatura e luminosidade, como é o caso aqui, né? Em até 5 sacos por hectare. Aqui eu acho que protetor solar vai ser uma coisa interessante para a gente testar, viu? Então, principalmente nessas condições de latitude baixa que nós estamos aqui. Muito bem, outra coisa importante é para proteção contra a temperatura alta e alta luminosidade. Está aqui, ó, isso aqui é trigo, mas isso aqui funciona igual para soja, para milho, qualquer coisa. Trouxe o exemplo do trigo. Então, ó, os vasinhos aqui, ó, esse aqui está normal, e esse aqui também está normal, só esse aqui que está bem amarelinho, né? Por quê? Então veja aqui, ó. Aqui eu tenho um teor baixo de magnésio, não é deficiente, no limite inferior do nível crítico. E aqui tem um nível adequado. Com temperatura de 25 graus, tranquilo, sem problema nenhum. A hora eu boto aqueles dois vasinhos, temperatura de 35 graus. A hora que faltou magnésio, ó, problema na clorofila. E aí eu reduzi drasticamente a fotossíntese. E aí nós vamos perder produtividade. Tá? Então, hoje, se fala nisso aqui, ó, principalmente para regiões quentes e altamente luminosidade alta. 1, 2 pulverizações foliares de 200 a 300 gramas por hectare de magnésio. Tá? Magnésio, não é manganês não, esse é magnésio. Tá? Dentro do possível, trabalhem com produtos quelatizados. Mas se não tiver, vai o produto comum mesmo, um sal. Tá? E aí aumenta um pouco a dose. Sal seriam 3 quilos por hectare. Sulfato de magnésio heptaidratado. Sulfato de magnésio 7H2O. Esse aí é o que a avó fazia, a gente tomar quando era criança, que chamava sal amargo. Tá? Então é isso aí, é o mesmo. Tá? Então, sulfato de magnésio heptaidratado. Muito bem. E outro elemento hoje que está em voga hoje, né, está na moda também, é selênio. Selênio. Selênio é importante para enriquecimento de alimentos. Então, isso aí faz o alimento ter um valor nutritivo melhor. Agora, cuidado com o excesso de selênio, né? O produto que tem mais selênio é castanha do Pará. Mas ontem eu aprendi que castanha do Pará não é do Pará, é da Amazônia, né? É da Amazônia, então, mas tudo bem. Mas fica castanha. Então, castanha do Pará tem bastante selênio. Não comam 1 quilo de castanha do Pará. Vai ter problema com selênio. Ah, então, ninguém vai comer isso, né? Mas estou dizendo assim, tem selênio para danar, né? E o selênio, ele é fundamental. Ele é um protetor espetacular. Ele é um agente antioxidante fantástico para os organismos de forma geral. E no caso da planta, ele vai fazer a função dos carotenoides. Então, eu tenho aqui a pilhazinha aqui do aparato fotossintético. Então, eu tenho a clorofila A, esta aqui que faz mais fotossíntese, né? Pois eu tenho a clorofila B, que é uma clorofila adjunta aqui, né? Então, auxiliar. E aqui tem em cima os carotenoides. Esse carotenoide protege essas duas clorofilas, principalmente a clorofila A, em relação à fotooxidação. Tá? E se eu tenho problemas com carotenoide, eu posso fazer isso, às vezes, do selênio. Então, selênio hoje vale a pena a gente pensar também um pouquinho de selênio. Já temos 2 produtos comerciais hoje à base de selênio. Tá? Muito bem. Então é o seguinte, estou terminando, mas eu sempre faço um teste, né, antes de terminar, para ver se eu continuo mais um pouquinho ou tenho que terminar porque vocês estão cansados. O volume de informações é grande, né? Então, quando a gente está cansado, a vista embaralha um pouquinho, né? Então, por favor, eu vou fazer esse teste, mas sejam sinceros para comigo, tá? Sejam sinceros mesmo. Se estiver embaralhando, tem que parar, né? Como é que está aí a coisa aí? Está tranquilo? Então não vai dar. Então, vamos ter que parar mesmo, né? Então, mais um pouquinho só. Então, só uso criterioso de biorreguladores e estimulantes de fotossíntese, tá? Então, vejam, uma coisa que a gente pode mudar aí a arquitetura da planta e tal. Então, eu quero segurar porte, eu quero melhorar a arquitetura e tal. Não esquece herbicida, pelo amor de Deus.
Então eu vou judiar demais da planta, tá? Então vamos trabalhar de uma coisa que a planta sabe, entende qual a mensagem, tá? Então, por exemplo, biorreguladores, aqui ó, produto com giberelina, auxina e citocinina, trabalhado na semente. Olha a quantidade de raiz que produziu comparado com onde não foi o produto. Como aqui foi a maior quantidade de raiz, eu botei índice 100, comparando aqui 52, praticamente o dobro de raiz aqui, ó, quando eu coloquei esse produto aqui no tratamento de semente. Então, principalmente aqui a auxina, a giberelina aumenta a capacidade da planta aproveitar as reservas da semente. E a auxina e citocinina, ela vai aumentar a taxa de divisão celular. E quem divide mais célula e faz mais raiz é esse aqui, a citocinina, né? Porque quem faz crescer é a auxina, quem divide bastante é a citocinina. Citocinina vem de uma palavra chamada citocinese, que é a divisão celular, né? Divisão de células. Então, por isso que chama citocinina. E aqui, ó, ausência de manejo, e aqui eu pus um produto à base de citocinina e auxina na quinta, sexta folha, apliquei na plantinha. O que aconteceu? Olha aqui, ó, esse aqui espichou, e esse aqui reduziu um pouquinho o porte, tá? Mas diferente, engalhou bastante, ó. E produtividade depende do número de nós. Aqui eu tenho 5 nós a mais que aqui. Então eu tenho 5 saídas, pontos de saída de vagem mais do que o outro. Logicamente que tem potencial de produção maior. Uma outra coisa importante, principalmente para regiões quentes, eu preciso de colmo de milho bem desenvolvido. Para quê? Para colocar reserva nesse colmo. Quando tiver problemas no enchimento de grãos lá na frente, o colmo ajuda a planta a encher grãos. Então, eu preciso ter um diâmetro de colmo. Então, aqui, ó, nessa região quente, se eu tiver o famoso que eu chamo de milho napier, esse milho fininho assim, ó, pode esquecer. Isso aí não vira nada, não. Milho napier, milho tem que ter colmo bem desenvolvido, tá? Então, isso depende de uma série de coisas, mas eu posso ajudar através de um hormônio chamado giberelina. Giberelina que dá o diâmetro de colmo, tem o crescimento alométrico, né? E além disso, colocando biorreguladores também, eu posso aumentar o número de fileiras na espiga. Então veja quanta coisa bacana, a gente trabalhando de forma satisfatória, né? Muito bem. E outra coisa é o seguinte, muitas vezes a planta cresce demais, porque aqui é muito quente, eu preciso fazer com que essa planta fique mais ereta, tá? Isso aqui é uma fazenda que eu dou consultoria no Piauí. Aí o Marcão aqui, o gerente da fazenda, 8644, não para em pé de jeito nenhum, tá? E aí, 160 mil plantas por hectare. Eu falei, vocês não vão produzir nunca desse jeito, com 160 mil plantas. Não tem número de nós adequado. Quanto que tem que ter? 220 mil plantas por hectare. Você está louco, vai cair tudo. Não vai, não. Do jeito que eu vou propor aqui, não vai cair, não. E aí, o que aconteceu? Olha como ficou em pezinho aqui, 8644, ó. O que a gente fez? Aqui, distribuição correta de plantas, aumento de dose de citocinina, dobrei a dose de citocinina e botei 2 vezes. Uso de potássio em cobertura, não em pré-semeadura, e balanço adequado de manganês, cobre e boro para fazer lignina. Então está ali, ó, plantinha em pezinho. E esse aqui, ó, isso aqui é Ju-Paranã, viu? Isso aqui é o meu estagiário, trabalhinho que a gente fez a introdução na Ju-Paranã, 8644 normal, 8644 com o trabalho que nós fizemos em cima disso aí. Aumentou a produção de sementes, etc. Então foi bem bacana, tá? Muito bem, então era isso aí que eu tinha que conversar. Então, para terminar, eu queria só lembrar o seguinte, ó. A visão global, sistêmica ou holística do ambiente agrícola, do agroecossistema, preciso entender o todo, tá? Mostra-se imprescindível para o pleno entendimento do processo produtivo e para a construção de sistemas sustentáveis e de alto desempenho. Tal procedimento garante o sucesso da intervenção e dos resultados compensadores, sobretudo em lavouras altamente sensíveis a condições de estresse, com alto potencial produtivo. Então, nessa palestra acelerada aqui, porque o tempo é curto, né? Eu
coloquei umas pinceladas do que a gente pode fazer. Então, ficou muita coisa. A ideia aqui é de botar minhoca na cabeça de vocês, ou pulga atrás da orelha. Essa foi a minha intenção. Tá? E aí espero que depois vocês tenham mais interesse e tal. E é até bom que eu não tenha esgotado o assunto, porque o senhor Basílio me convida de novo. Não, eu não convidaria mais, né? Se eu encerrasse. Então, ou seja, temos aí possibilidade da gente voltar com mais calma. Então, agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez o convite honroso que eu recebi. Eu queria só terminar com uma mensagenzinha aqui, ó. Então, toda vez que a gente quer fazer uma coisa da melhor maneira possível, eu preciso utilizar a melhor técnica e a melhor tecnologia. Tá? Tudo isso é fruto de muitos estudos. Tá? Então, melhor técnica, melhor tecnologia possível. Em tudo que a gente fizer na vida, em tudo. Não é só na agricultura. Então, por exemplo, numa simples foto, vou tirar uma fotografia, tá? Olha aí, ó, em função do ambiente, que não é adequado, o que foi? Não dá nem para ver a menina. Então, não dá nem para ver a menina direito. Então, qual que é a técnica adequada aqui? Ó, como o próprio nome está dizendo, é flash. Então, a técnica adequada é colocar o flash na foto. Então, veja, ó, sem flash, com o flash é outra coisa. Então aí, ó. Então sem flash e com flash é outra coisa. Então, precisamos utilizar técnica e tecnologia. Tá? Pessoal, muito obrigado, agradeço imensamente, sucesso a todos. Pessoal, a gente tem agora um tempo aqui, como de costume no final de cada palestra, fazer um talk bem rapidinho, né? Em torno de 15 minutos. O professor tem voo, então a gente vai fazer bem corretamente dentro desse prazo máximo. Então, quem quiser participar, fica aqui à vontade. Eu vou abrir para 2 questões apenas, e aí eu vou pedir também que a questão seja bem pontual, para que a gente não passe desse período. Para quem não estava aqui ontem, me chamo Jean, a gente vai seguir aqui então. À vontade, professor. Obrigado pela oportunidade, né? E foi sensacional aqui. Teve muita rebuscada do que nós vimos também na primeira palestra com o professor Paulo Hermann. E eu quero só relembrar um aspecto importante aqui. Diagnóstico, que ficou muito marcado aqui. O Paulo Hermann falava para nós aqui o seguinte: acabou na agricultura a era das médias. É média tal, não existe média, existe precisão. E a precisão se vem por isso, né? Então, foi novamente validado esse processo aqui. Outra coisa muito importante que nós vimos ontem também com o professor Cruciol foi sobre o agro, ele é sistêmico. Ele não tem uma ação, uma varinha que chega e resolve um ponto específico e está tudo certo. Então, os 3 pontos importantes que você trouxe hoje para o sucesso da colheita, que é o ambiente, a planta e o manejo, fecha novamente esse processo sistêmico, né? Então, quem gostaria de fazer a primeira pergunta, pessoal? Está lá, ó, no canto, por favor. Bem direto ao ponto, e aí o professor vai responder aqui. O professor Fancelli, bom dia, tudo bom? Professor, eu gostaria que você falasse a respeito do selênio. E que empresa séria hoje para a gente comprar o selênio hoje? Ok. Então, com relação a selênio, nós temos 2 fontes, selenito de sódio e selenato de sódio. O selenito de sódio seria mais adequado. A quantidade que tem se trabalhado com selênio hoje seria algo em torno de 10 a 15 gramas por hectare, mais ou menos. Tá? E isso vale a pena se trabalhar, principalmente na fase reprodutiva, quando nós temos, então, uma alta temperatura e alta intensidade de luz. Tá? 2 empresas hoje que trabalham com selênio, né? Aquela que eu tenho trabalhado com ela e tal, sem fazer propaganda nenhuma, é uma empresa de indústria, é uma indústria farmacêutica que está entrando na era da agricultura, né?